Olá, gente, boa noite. É muito bom poder compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração, porque quando eu estive aí com vocês, eu acabei vendo algumas necessidades e eu quero passar para vocês algumas questões no que diz respeito a nossos filhos. Não é fácil criar filho hoje em dia. Na verdade, eu penso que nossos pais, os nossos avós, talvez eles diziam as mesmas coisas no passado também. Na época deles, eles falavam, não é fácil criar filho em nossos dias. Na verdade, nunca será fácil implantar no coração de alguém aquilo que a gente acredita ser certo. Mas o importante não é nem o que você pensa ser certo. O importante é você saber como lidar com as coisas que aparentemente, no seu ponto de vista, está errado. Eu quero compartilhar com você sobre a vida de uma família muito conhecida. Está lá em Jó, capítulo 1, né, que diz assim: Na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto, temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, e era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois e 500 jumentas. Tinha também um grande número de servos. Enfim, Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Os filhos de Jó iam às casas uns dos outros e davam banquetes, cada um por sua vez. E as 3 irmãs eram sempre convidadas para esses comes e bebes. Quando terminava uma rodada de banquete, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um dos seus filhos, para purificá-los. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos filhos poderia ter pecado, ofendendo a Deus em pensamento. Olha que coisa interessante. É muito importante a gente aprender a lidar com as situações que acontecem na vida dos nossos filhos, dos nossos parentes, dos entes queridos, né? As pessoas que nós amamos à nossa volta. A gente precisa entender alguns valores e, na verdade, gente, a gente precisa quebrar muitos conceitos errados na nossa mente sobre isso, porque nós somos impregnados dia após dia por informações daquilo que é certo, entendeu? Daquilo que é certo de ser, daquilo que é certo de se fazer. E muitas vezes essas informações, elas estão contidas dentro de um contexto, de um contexto familiar, de um contexto tradicional, de um fator cultural. E na Bíblia mesmo, nós não temos nenhum ponto de vista sobre isso. Eu tenho certeza que tem muitos conceitos religiosos na nossa mente que, em vez de atrair nossos filhos para perto de nós, está colocando nossos filhos para bem longe da gente. E isso não tem nada a ver com Jesus, não. Isso tem a ver com homens que criaram suas próprias leis e tentam implantar na nossa mente, e a gente ainda tenta implantar nos nossos filhos, que são uma geração diferente de nós. E como nós fomos, né, vamos dizer assim, aprisionados por valores, por não querer ofender a Deus, por não querer pecar contra Deus, nós queremos fazer a mesma coisa com nossos filhos. E na maioria das vezes, nossos filhos ainda nem tiveram uma experiência com Deus de verdade. E com isso, a gente acaba gerando um grande problema. É muito interessante o texto que nós lemos, porque acredito que todo mundo aqui já conhece a história de Jó. Sabemos como foi lamentável a situação que aconteceu na vida de Jó, porque a gente reconhece que Jó perdeu os 10 filhos numa noite só, né? Sabemos também de tudo que ele perdeu, da sua riqueza, todas as coisas que ele tinha. Jó perdeu tudo, né? Mas eu quero ensinar alguns valores que Deus me mostra aqui nesse texto e que eu aplico diariamente aqui na minha vida,
na minha família. O primeiro ponto que eu analiso aqui é que Jó era um cara bem-sucedido em tudo que ele fazia. Ele era bem-sucedido porque ele temia a Deus. Isso fica muito claro quando Deus é desafiado por Satanás e Deus fala para o diabo, né? Você tem visto meu filho Jó na terra? Não há na terra nenhum outro homem igual a ele, reto, íntegro, temente e que se desvia do mal. O próprio Deus falando a característica de um homem chamado Jó. O próprio Deus trazendo a característica de um pai, né? Olha que interessante isso. Se Deus chegou a falar isso dele, você imagina que tipo de homem que Jó era. Mas a Bíblia fala que ele tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. E que esses filhos, eles faziam diariamente banquetes nas casas uns dos outros. Quando acabava o banquete na casa de um, no outro dia, ou talvez na outra semana, eles estavam na casa de outro irmão e eles estavam ali festejando uns com os outros, entendeu? E quando eles chegavam em casa depois disso, a Bíblia fala que Jó, ele se levantava de madrugada, né? E oferecia ofertas a Deus em sacrifício, caso os seus filhos tivessem cometido algum pecado em pensamento. Eu acho isso aqui impressionante. Por que impressionante? Bom, o primeiro ponto que eu quero destacar para vocês é que esta família era uma família unida. Era uma família que não tinha problema de relacionamentos uns com os outros. Porque se você analisar o texto, você vai ver que os irmãos, os 10 irmãos, estavam juntos. E quando não era na casa de um deles, era na casa do outro. E todos estavam juntos, festejando em harmonia. Isso é muito interessante, porque é uma família ajustada, uma família nivelada, entendeu? Isso é uma das coisas mais difíceis de nós vermos hoje. Nós, na verdade, vemos hoje irmãos contra irmãos, né? Filhos contra pais, pais contra filhos. Mas no caso aqui da família de Jó, nós estamos vendo uma família que se sintonizava tão bem que eles se sentiam bem um do lado do outro, ao ponto de participarem de todas as festas que eles faziam. Eu estou falando de 10 festas sendo feitas nos decorrer da semana. Então você imagina, a cada semana uma festa sendo feita. E quando terminava, vinham e faziam mais festas, entende? E o texto fala que Jó, ele ia diante de Deus fazer sacrifícios a Deus, caso o filho deles, um dos filhos deles, viesse ter pecado por pensamento. Então nós vemos aqui uma família ajustada, uma família nivelada, uma família que abriu o coração um para o outro, porque Jó não identificava nenhum tipo de erro na conduta deles. Por isso que ele fala com Deus, né? Que ele oferece o sacrifício caso viessem ter pensado. Olha que interessante. Jó, ele não fez um clamor a Deus por causa de um erro de um filho. Jó fez um clamor a Deus caso algum filho viesse ter pensado equivocadamente. E nesse pensamento ter pecado. Olha que interessante. E aí, o que vem no meu coração é como que nós podemos construir uma família desta forma? Como que nós podemos gerar um marido, né, ou um pai, uma mãe, e os filhos, os irmãos, tendo esse tipo de harmonia uns com os outros? Então nós vemos aqui que não era somente Jó que temia a Deus, mas era a família de Jó todinha, era consagrada a Deus. E um dos detalhes que eu vejo nisso aqui é que quem se levantava para buscar a Deus, a Bíblia não fala que eram os filhos de Jó, quem fazia isso era Jó. E muitas das vezes nós queremos que os nossos filhos tenham uma vida de oração a Deus, entende? Da maneira que nós devemos ter, ou da maneira que nós temos com Deus para com eles.
E esquecemos que uma oração, na verdade, ela é respaldada por fator responsabilidades. Qual que é a responsabilidade que o teu filho tem hoje? Você pode analisar uma coisa. Tudo que você fala com Deus hoje, pai, tudo que você fala com Deus hoje, mãe, diz respeito a uma autoridade ou uma responsabilidade que está na tua mão para você desenvolver. Aí você tem o senso de intercessão. Aí você tem o senso de pedir ajuda para Deus, entendeu? Olha que interessante. Agora, e o seu filho? Qual que é o senso de responsabilidade que ele tem hoje? O que está na mão dele para ele executar? Aí nós falamos o quê? Ah, meu filho, ele não tem vida com Deus, ele não se importa em buscar a Deus. Você precisa entender que as pessoas buscam a Deus na medida da responsabilidade que está sobre eles. Pensa comigo, qual tipo de oração que você faz com Deus que não diz respeito a uma responsabilidade sua? O que você fala para Deus? Você fala alguma coisa para Deus que não diz respeito às suas responsabilidades? Não, tudo que nós falamos para Deus diz respeito àquilo que é o nosso interesse hoje como responsabilidade que nós temos nessa vida. E aí entra aqueles valores, entendeu, religiosos na nossa mente. Ah, meu filho, ele tem que ir para a igreja comigo. Meu filho tem que estar lá nos domingos na igreja, tem que ir na escola bíblica dominical. Entende? Querido, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual que era a igreja que os filhos de Jó frequentavam? Qual que era? Ah, mas o teto da casa de um dos irmãos caiu e matou todos eles porque ele estava em pecado. Que pecado? Não tem nada a ver isso. Deus quis levá-los embora. Deus quis levá-los. Entende? E essa tragédia que aconteceu na vida da família de Jó, muitas das vezes são tragédias que acontecem na vida de muitas famílias. E que se a sua não aconteceu, agradeça a Deus por isso. Porque tem muita gente que o filho está aí do lado e não dá valor. Mas quantos pais, quantas mães já não perderam os seus filhos e daria de tudo para ter aquele filho rebelde dentro de casa hoje, ter aquele filho bebão dentro de casa, ter aquele filho usuário de droga dentro de casa, ter aquele filho que era homossexual dentro de casa, porque pior do que ter um filho com essas qualificações dentro de casa é não ter nenhum filho dentro de casa. E no caso de Jó, Deus quis levá-los. Às vezes a gente pensa que a vida ela é feita para viver aqui nessa terra, mas não, a vida ela é feita para vivermos na eternidade com Deus. E o mais importante não é gerar filhos para ficar aqui neste mundo, mas é gerar filhos para que um dia eles possam ir embora para com Deus. Entende? Não quero entrar no detalhe dessa questão de Deus querer levá-los na visão humana antes da hora, porque Deus sabe todas as coisas. Na questão, na maneira da gente raciocinar, os filhos morreram de forma injusta, os filhos morreram de maneira errada, mas na visão de Deus, aprove ao Senhor que a vontade dele possa acontecer, né? Mas o que eu quero te destacar hoje? Quando Jó foi orar a Deus, Jó, ele estava sozinho falando com Deus, caso houvesse algum tipo de situação. E muitas das vezes nós queremos questionar nossos filhos, né? Apontar o dedo para eles, colocar algumas regras para filhos que não são crianças mais, para filhos que já desmamaram, para filhos que talvez não tenham uma idade adequada para assumir suas responsabilidades, né? Mas ele já está numa maturidade diferente. Pessoas hoje de 15 anos, 14 anos, estão tendo aí uma vida de pessoas de 20 anos. Algumas pessoas, alguns filhos têm responsabilidade materna, paterna e não são nem casados, não tem nem maturidade para isso, mas está acontecendo com ele. É a vida dele que está acontecendo. E isso nos prejudica e a gente se sente mal com essas coisas, entende? Por que Jó buscava a Deus em particular? Porque Jó tinha acesso aos filhos dele. Tem coisas, pais, que você tem que falar com Deus e não com seus filhos. Porque os nossos filhos são heranças do Senhor. Quem vai cuidar deles é Deus. Quem vai projetá-los é Deus.
O nosso papel é educá-los. O nosso papel é ensinar o certo e o errado numa visão bíblica. E não tentar, como que eu posso dizer, obrigá-los a ter uma vida que você demorou não sei quantas décadas para aprender o que é certo. E independente do seu tempo, que talvez você perdeu a sua infância porque teve que trabalhar mais cedo, talvez você perdeu uma fase da tua vida porque teve que ralar, seu filho não é você. A história dele não é a sua. Afinal de contas, o lugar que você chegou permitiu o seu filho ter uma vida diferente exatamente por isso. E nós queremos cobrar dos nossos filhos. Aprendemos sim, poxa, quem nos dera se a realidade de todos os pais fosse que os filhos se sentissem bem dentro das igrejas. Mas não é uma realidade. E essa visão templista, ela tem matado a gente, porque dentro da igreja nós achamos que é ali que é o lugar da salvação, e não é. É loucura pensar que quem está dentro de uma igreja, só por ele estar ali, ele vai ser salvo. Isso é uma mentira. É ali dentro que tem muita gente também que pode não ser salvo. Entende? Porque eu não quero entrar nesses detalhes, você sabe muito bem do que eu estou falando. O projeto de Deus nunca foi construir um templo. O projeto de Deus sempre começou com uma família e nunca com uma igreja. Deus nunca começou uma história com uma igreja, Deus sempre começou a história com uma família. E o projeto de Deus é com a sua família. A sua casa, ela precisa se tornar um pedacinho do céu. Queremos tanto que nossos filhos vão para a igreja, assim eu até entendo, porque seria ali dentro o lugar onde nós iríamos aprender os princípios de Deus na nossa vida, para evitar problemas, evitar situações constrangedoras, evitar coisas absurdas que acontecem. Mas se você for parar bem para pensar comigo, a igreja, mesmo te ensinando tantas coisas, olha quantas burradas você já fez na vida. E se fosse analisar pelo fator conhecimento, os mais ignorantes na vida fomos nós, porque nós aprendemos o que é certo e ainda fazemos o que é errado. Nós ouvimos o que é certo dentro de igreja, vivemos dentro de igreja quantos anos da nossa vida e mesmo assim agimos errados. E os nossos filhos que estão lá fora, talvez naquela ignorância espiritual, eles estão vivendo a vida deles, que seria nada mais, nada menos que o reflexo do Deus que nós estamos apresentando dentro da nossa casa. É isso que está acontecendo. A nossa casa, ela precisa ser um ambiente onde Deus habita. E o ambiente onde Deus habita não é um ambiente que tem música evangélica tocando, não. Não é um ambiente que tem uma casa totalmente radical contra tudo e contra todos. Não. O ambiente onde Deus vive é um ambiente onde a palavra dele é ministrada pelas atitudes que nós temos, pelos valores que nós temos. E eu não estou falando de super pai, eu não estou falando de super mãe, eu não estou falando de pais que não erram, eu estou falando de pais que quando erram, ensinam o que é o perdão, ensinam o que é o arrependimento nas atitudes que nós temos. É esse Deus que precisa estar dentro do nosso lar. Mas não, nós queremos julgar, nós queremos falar um monte de coisas que nós aprendemos, né? Como é difícil saber que nossos filhos bebem, mas você também esquece que a Bíblia não proíbe nada para ninguém, não. A Bíblia ensina o que é certo e o que é errado. A Bíblia ensina equilíbrio. Se beber fosse tão errado assim, o primeiro milagre de Jesus não seria transformar água em vinho, seria transformar vinho em água. Isso é fator cultural. A gente precisa ensinar para os nossos filhos o que convém e o que não convém. Precisamos ensinar para os nossos filhos a ter limites. Precisamos ensinar para eles que não vale a pena. Mas, querido, quando expulsamos os nossos filhos de perto de nós, porque nós não concordamos com as escolhas erradas que eles fazem, sabe o que é pior? Você está perdendo o teu filho, muitas das vezes,
porque tem complexidade daquilo que vão dizer sobre sua família na cidade onde você mora. É o filho que se tornou homossexual. Isso é uma vergonha para minha família. Olha o que você está falando. É o filho que bebe, é o filho que usa droga. O que vão falar da minha família? Que se dane o que vão falar da sua família. Eu não me importo com o que dizem. Você tem que se preocupar, é ter o coração do teu filho. E sabe o que é o teu coração do teu filho do seu lado? É o filho ter coragem de falar para você que está usando droga sem medo. Entende? É o filho ter coragem de chegar perto de você e falar que é homossexual sem medo, porque sabe que ele não tem somente um pai, que ele não tem somente uma mãe, mas ele tem um amigo, ele tem uma amiga ali do lado dele. Porque quem vai transformar teu filho é Deus, é uma experiência única com Deus. É isso que vai fazer o seu filho ser transformado. Às vezes, a gente entra com certos valores que eu fico assustado. Querido, deixa eu te ensinar uma coisa. Você não é Jesus para salvar, você não é o diabo para condenar. Nós estamos aqui para despertar os nossos filhos, despertar a nossa família a ser apaixonada por Deus, mas nada além disso. Essa paixão é contagiante, essa paixão não diz respeito a uma religião, essa paixão diz respeito à vontade que nós temos de ser de Deus dentro da nossa casa. Quando nossos filhos olham para nós e nos vê tendo vontade de ler a palavra, nos vê tendo vontade de orar, nos vê chorando, nos vê preocupados com o futuro que só Deus pode solucionar. É nossos filhos encontrar em nós a expectativa presa em Deus. É nossos filhos olhar para nós e saber que nós estamos esperando em Deus. Como é importante nossos filhos saberem que nós pais somos impotentes e declaramos: eu preciso de um milagre, meu filho. Eu preciso de um milagre aqui nesta área. Eu preciso de um milagre nas minhas finanças. Eu preciso de um milagre no meu casamento. Eu preciso que Deus faça um milagre na minha vida. Como é bonito nossos filhos olharem para nós e ver que a gente depende de Deus. E não nos sentimos, naquele nível superior, achando que nós somos os tais, que somos nada. Olha para dentro de nós. Nossos filhos parecem que estão tão distantes de nós, mas eu quero te dizer uma coisa hoje muito séria. A distância que eles estão é por causa da aproximação que eles tiveram de nós um dia, onde eles viram nossas fraquezas, onde eles viram nossos erros, mas não viram em nós a atitude de chegar perto e pedir perdão, de chegar perto e reconhecer que erramos. Eu fico apaixonado com a vida de Jó, sabe por quê? Porque Jó tinha acesso aos filhos, era uma família tremendamente nivelada em Deus. E Jó, ele conseguiu criar uma família desta forma, porque ele sabia separar o que Deus tinha que fazer e o que ele tinha que fazer. Você acha mesmo que são seus valores que vão mudar seus filhos? Você acha mesmo que é a sua opinião que vai interferir nas escolhas dos seus filhos? Você acha mesmo que é isso? Se fosse assim, a gente não precisava de Jesus. Se fosse assim, a gente não precisava da palavra de Deus. O que interferiu na nossa vida de verdade foi quem? Foi aquele dia que você, chorando compulsivamente, você entregou a tua vida para Jesus. Foi esse momento que marcou a tua vida. O momento antes da cruz e o momento depois da cruz na sua vida são duas pessoas totalmente diferentes. Sim, mesmo hoje, depois de você ter entregado a vida para Jesus não sei quanto tempo, talvez você errou. Sim, você errou porque você é ser humano. Nós erramos porque somos humanos, mas a nossa esperança ainda continua em Deus. Nós ainda lutamos por causa daquilo que está dentro do nosso coração, que foi implantado pela palavra de Deus que nós ouvimos. Mas com nossos filhos, devemos aprender a ter paciência e entendermos que da mesma maneira que chegou o nosso dia, também vai chegar o dia dos nossos filhos.
Mas o Âncio, ele precisa ir para a igreja. Ele não precisa ir para a igreja. Ele precisa entrar dentro de uma casa onde tem um pai e uma mãe que são apaixonados por Deus. A salvação do teu filho não acontece dentro de uma igreja. A salvação do teu filho acontece no momento que ele passa a acreditar que Jesus existe, que Jesus veio neste mundo por causa de nós. E se essa mensagem o seu filho já tem, eu quero te dizer hoje com toda a convicção, seus filhos estão salvos no Senhor Jesus Cristo. Sim, talvez eles não tenham o perfil do clivo da tua igreja, não tenham o perfil da ideologia da igreja que você faz parte, mas ele tem o perfil daquilo que faz ele chegar perto de Deus. Sabe qual que é? Ele acredita em Jesus. Ele não segue Jesus, ele não segue a palavra de Jesus. Sim, mas você acha que a salvação vem por obras? A Bíblia fala que salvação vem pelo quê? A salvação é um dom gratuito de Deus. Não é por obras, não é por mérito pessoal. Não há nada em você que você possa fazer que vai fazer Deus te amar mais. E não há nada em você que você deixa de fazer que vai fazer Deus deixar de amar você. Deus é amor, Ele te ama, Ele nos vê como filhos, Ele nos vê como pessoas que podemos ser até filhos pródigos, mas ainda assim somos filhos de Deus. Porque mesmo nós estando dentro da igreja, quantas vezes nosso coração, em muitas áreas, nós não estávamos convertidos de verdade. Quantos deslizes ainda nós cometemos, mesmo tendo entregado a nossa vida para Jesus. E você acha que Deus iria analisar a nossa vida pela retidão que nós temos? Você acha que Deus olha para nós e nos vê salvos por causa do homem e da mulher que nós somos? Se fosse assim, nós todos já estaríamos condenados. E não é diferente com teu filho, não é diferente com a tua filha. Não importa o que eles fazem, não importa se eles bebem, não importa se eles fumam, não importa se eles transam, não importa se tem filho sem ter casado, não importa nada disso. O que importa é que Deus nos ama por causa do amor dele por nós. Ele deu Jesus e Jesus veio ao mundo pela nossa vida. E a partir do momento que nossos filhos acreditam nesse Jesus, eu quero te dizer, nossa família está salva em Cristo. Talvez eles não são o prospecto perfeito do cara que é de Deus. Sim, não está enquadrado no padrão da igreja, mas está enquadrado no padrão de Deus. Sabe qual que é o padrão de Deus? Filhos. Somos filhos de Deus. Eu preciso que você guarde essa mensagem no seu coração. Guarde essa palavra no seu coração. Para de tentar ser Deus na vida dos seus filhos. Porque a parte de Deus é Deus que vai fazer. A única coisa que você foi chamado para ser na vida dos seus filhos é um pai e uma mãe que amam incondicionalmente. Talvez eles não são o filho que você esperava que eles fossem hoje, mas eles serão esse filho no dia de amanhã. Você não tem que se preocupar com a sua reputação. Você tem que aprender a esperar o momento exato das coisas acontecerem na vida dos seus filhos. Meu Deus do céu. Eu tenho 43 anos de idade. Tem 4 anos que eu estou em Juiz de Fora e vocês sabem disso. Há 4 anos atrás estourou uma bomba de um pecado que eu cometi na minha vida. Eu acertei minha vida inteira, mas chegou uma hora na minha vida que eu errei. E quando eu errei, para a minha igreja eu não prestei mais. Para o meu ministério eu não prestei mais. Mas para Deus eu continuava sendo o mesmo filho. Eu fico imaginando o nível de decepção que eu fui para a vida do meu pai, para a vida da minha mãe, que caminham no ministério há 50 anos. Meu pai, ele é o vice-presidente da nossa igreja, ele começou a igreja com o fundador da nossa igreja, ele é uma pessoa que sempre deu testemunho dentro da igreja, ele é um cara que ninguém tem um A para falar dele, mas eu como filho tenho para falar. Mas eu fico imaginando o nível da decepção que ele foi.
que ele recebeu quando o meu próprio pai teve que ir em Ourinhos e excluir o próprio filho da igreja porque tinha pecado. E vocês acham que o meu pai não é meu pai é ser humano igual qualquer outro pai? E eu lembro que quando a equipe foi reunida, que eu fiquei sabendo disso depois da reunião que foi feita lá na igreja, quando todo mundo, meu pai vira para as pessoas e dizem: o que vocês querem que eu faça com o Ansel? E todos disseram, com exceção de 3 pessoas: nós não queremos ele aqui mais. E meu pai vira para todos eles e diz: se para vocês ele não serve, para mim ele serve. Filhos não perdem o valor porque erram. Filhos não deixam de ser filhos porque pecam. Filhos não deixam de ser filhos porque quebram os valores de uma família. Filhos são filhos porque Deus colocou ele debaixo da tua custódia. E essa custódia não é somente de repreensão naquilo que está errado, é sim na intercessão incansável que nós temos em orar a Deus e colocar na mão de Deus os nossos filhos para que eles sejam uma bênção nas mãos de Deus um dia, para que quando Deus se manifestar a eles possam reconhecer que tipo de Deus você serviu de verdade na sua vida. Entristecemos? Sim, lógico que entristecemos. Papai me chamou esses tempos atrás para falar para mim uma coisa. Hoje eu tenho maturidade, eu entendo, porque eu já fiz o mesmo tipo de oração que ele fez. E ele dizia para mim: meu filho, eu preciso te pedir perdão. Papai tem 74 anos. Meu filho, eu preciso te pedir perdão. Eu falo: o que foi, pai? O senhor não tem que pedir perdão para mim de nada não, pai. Se não é o senhor, pai, eu não sei nem o que seria da minha vida. Porque por causa do meu pecado, irmão, 43 anos, casado, 2 filhos, vou fazer agora dia 27, 17 anos de casado. Sabe o que eu estou vivendo aqui em 4 anos? Eu estou vivendo nas custas do meu pai de novo. O meu salário, sabe quem me dá meu salário? Meu pai tira do salário dele um pedaço, minha mãe tira do salário dela um outro pedaço e dá para mim sobreviver aqui em Juiz de Fora. Você sabia disso? Sabe por quê? Porque o filho, quando um dia começou a crescer, quando um dia começou a romper pela primeira oportunidade que teve na vida, esse filho caiu, esse filho não conseguiu, esse filho, ele escorregou. E sabe o que aconteceu? Fui desprovido de tudo. Vocês sabem disso. Cheguei aqui com uma mão na frente e outra atrás. E sabe o que aconteceu? Meu pai veio me sustentar de novo. Eu estou falando que eu tenho 43 anos. E eu estou vivendo isso aqui até hoje. Porque a minha formação, ela é teológica. Eu não tenho formação para o mundo aí fora. Quando eu arrumei um emprego de call center, servindo, atendendo os telefones de cartões de crédito do Banco Itaú. Entendeu? E eu ganhava 1 salário por mês. A igreja, o ministério, não deu nada para mim não. E eu fiquei assim 9 meses, mandando o dinheiro todinho aí para Dani em Ourinhos. E graças a Deus, Deus levantou uma equipe aí para cuidar dela. E eu nem sabia disso. Porque eles não tinham nenhuma obrigação com isso, mas fizeram de coração. Eu estou falando de um filho, gente, que errou. Eu estou falando de um filho que ocupava uma posição, entende, que não poderia errar, mas errou. E agora? Aí o papai fala para mim: meu filho, quando aconteceu tudo em Ourinhos, eu fui orar a Deus. E eu falei com Deus assim: Deus, valeu a pena o meu filho ter nascido? Foi para isso que o Senhor colocou ele no mundo? E ele chorava diante de Deus. Até que ele chega perto de um dos amigos dele de ministério, missionário Paulo Roberto, o único pastor que ficou do nosso lado nesse tempo todinho de luta que nós passamos. E ele chega perto desse pastor e fala com ele. E aí quando ele explica, passa essa mensagem para esse pastor, o pastor fala com ele bravo e diz assim: pergunta para Deus se valeu a pena Manassés ter nascido. Filho de um rei, está lá em 2 Crônicas, capítulo 44, se eu não me engano. Depois eu posso até corrigir para vocês aí.
Aí você vai ler a história do pai de Manassés, um homem com o perfil do meu pai. Um homem que nunca errou, um homem que fez só o que é certo diante de Deus. Aí quando você vai olhar a história de Manassés, quando assumiu o reinado com 12 anos de idade, o cara só fez coisas erradas. Mas chegou um momento na vida de Manassés que Deus se manifestou e ele se arrependeu dos seus atos errados e Deus o perdoou e o levantou novamente. Filhos erram como nós, como pais, erramos. Erramos no passado e ainda continuamos errando. Hoje eu só tenho que agradecer ao pai e à mãe que eu tenho, porque mesmo na minha maior luta, não desistiram de mim. E graças a Deus que eu ainda tenho os meus pais vivos. Eu reconheço isso hoje. Na verdade, eu sempre reconheci quando aceitei Jesus. Porque se não fosse eles, eu não sei realmente o que seria da minha vida, o que seria da vida da minha esposa, o que seria da vida dos meus filhos. Porque foi meu pai que vinha toda semana na minha casa pregar para mim, ministrar no meu coração. Foi meu pai que fazia isso. Filhos erram, como eu errei, gente. Se for colocar numa balança humana, eu errei muito mais que os seus filhos. E até hoje vocês param para me escutar. Eu deveria ser o primeiro que vocês nunca mais deveriam ouvir na vida. Mas mesmo assim, vocês ainda me ouvem. Se tem coragem de me ouvir, vai deixar de ouvir teus filhos? Porque não suprem a expectativa de vocês? Porque ainda não são o que vocês sonharam? Talvez o que você sonhou para o teu filho foi o que você sonhou, mas não é o sonho dele. E você tem que respeitar isso. Coloque teus filhos na mão de Deus. Ore pelos teus filhos. Esse é o seu papel. Seu papel não é condenar, seu papel é interceder. Para que da mesma maneira que você experimentou o toque de Deus, e até hoje experimenta em áreas específicas, que assim também aconteça com seus filhos. Que talvez eles cheguem na beira do precipício como nós chegamos, mas é nessa hora, sim, é nessa hora que eles terão uma experiência com Deus. Que Deus te abençoe. Guarde no seu coração essa palavra. Eu amo muito vocês. Deus abençoe.